Olá, estou aqui para mais um podcast junto com você. Você que já está chegando nesse conteúdo, por favor, curta, comenta, compartilha, não esquece, beleza? Olha, o conteúdo hoje está top demais. Eu estou aqui com a Thaís Carvalho Simões. Gente, olha, ela é de peso, vocês vão conhecer um pouquinho da história dela, vão conhecer um pouco sobre o livro que ela está lançando. Mas antes, quero já aqui falar com a Thaís, né? Apresentei para vocês, agora vou falar com ela e ela já vai começar na sua apresentação contando um pouquinho sobre ela e falando sobre a sua missão. Thaís, com você. Então, me chamo Thaís, né? Hoje eu sou mentora, gestora. Comecei no operacional e com isso eu vim crescendo, né? E por ser mulher, né, fica um pouco muito difícil esse crescimento dentro das empresas. Então eu precisei ter muita força de vontade, muita disciplina. Hoje eu me entendo como uma mulher forte que quer passar o conhecimento para outras pessoas, falando de uma maneira generalizada, né? Claro que eu quero dar um empoderamento às mulheres, isso é um fato, mas generalizando, isso serve tanto para as mulheres quanto para os homens também. A minha trajetória, ela começou mais de 10 anos, né? Eu já assumi cargos importantes, já fui para outros estados, cheguei a gerenciar uma empresa multinacional em Petrópolis, no qual essa empresa estava falindo, falando um pouco da minha trajetória. E quando eu cheguei lá, o cenário ele estava um caos total. Precisei rever o que estava acontecendo, o que faltava naquele lugar. Estudei o local, estudei as pessoas. Quando eu cheguei lá, tinha 3 pessoas. Isso eu fui estudando devagarinho, aplicando métodos, aplicando conhecimento, trazendo as pessoas para mais perto. E aí eu formei líderes, formei gerentes, formei pessoas, automaticamente passei o meu conhecimento e também aprendi muita coisa. Então, quando você fala de base ou operacional, você escalou na empresa, né? Você começou bem na base e escalou na empresa. A gente vai falar sobre alguns assuntos aqui, mas como é que foi essa escalada como mulher, né, na empresa? Você passou desafios, teve que enfrentar desafios, teve situações em que você teve que passar como mulher e ter postura, disciplina para chegar até uma escala, um escalão maior dentro da empresa, nessa multinacional, por exemplo, que você citou agora aí? Sim, eu precisei passar por muita coisa. Uma delas, assim, infelizmente acontece, é o assédio. Você sofreu assédio? Sim, sofri assédio. E eu precisei ter um emocional muito forte. Porque sem o emocional você não chega muito longe, né? Então você tem que trabalhar muito seu emocional o tempo todo. Eu trabalhei o meu emocional, né? Eu foquei, era o que eu queria, era o crescimento. E quando você começa a ficar desconfortável de onde você tá, é isso que vai te fazer movimentar. Então eu comecei a me sentir desconfortável. Eu comecei lá como vendedora. Com 9 meses eu fui promovida a coach, né, líder. Fui mandada para Pernambuco, né, sem família, para startar a empresa lá. Tive muito sucesso. Voltei como líder, né? Fiquei mais 2 anos como líder. E aí a minha equipe era uma equipe de alta performance. Era uma equipe extraordinária, porque nós trabalhamos com seres humanos. Então, quando a gente trata seres humanos como humano, não como robô, isso muda todo o contexto. E você acha que as empresas, né, ou melhor, essas grandes empresas, elas falham nesse sentido? Acaba tratando pessoas não como pessoas, mas
como números e quase que robôs, precisa gerar resultado, metas a bater em tempo inteiro, sem olhar para elas como pessoas? Sim. Tanto que você, dentro de uma empresa, você é um número. Você é uma matrícula, na verdade. Por exemplo, eu tinha minha matrícula. Eu não era Thaís Carvalho Simões. Eu era uma matrícula. Se aquela matrícula ali estivesse me dando bom resultado para a empresa, ok. Agora, se aquela matrícula ali estivesse abaixo do que a empresa estava esperando, aí começava a ter ruído nas informações, né? E quando eu fui para Pernambuco, eu fui sem direcionamento. Eles só pegaram, ela é uma boa vendedora, vamos jogar para ser supervisora e dar o jeito dela. E não é assim que as coisas funcionam. Quando você quer ser um líder, né, de alta performance, hoje para você ser um líder de alta performance, você tem que ter direcionamento, você tem que ter treinamento. E tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu vivenciei. Tudo que eu busquei para melhorar como líder, melhorar como pessoa, melhorar meu emocional, eu busquei. E essa coisa que você falou, né, sobre eles te lançaram para lá sem um treinamento prévio, um direcionamento apropriado para isso, mas porque viram talvez uma autodidata, né, assim, uma pessoa que já tinha uma condição, talvez, mas assim, não aprimorar essa condição. Você foi aprendendo ao longo do caminho a gerir, enfim. E aí, nesse ponto, eu quero trazer o seguinte: antes de você entrar no mercado de trabalho, antes de você ser essa pessoa, onde foi vista, você já era uma pessoa de enfrentar desafios, né, na sua vida, né, para poder eles chegarem lá e enxergarem isso. Quem foi essa Thaís antes, assim? Então, a Thaís antes de se tornar a Thaís de hoje, né, passou por muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo, até mesmo familiar, né? E eu tenho o costume de falar que a família ela é base. Mas quando você não tem essa base, o que você vai se tornar? Então, temos opções. Tem pessoas que falam assim para mim: poxa, Thaís, mas eu não tenho base familiar. Mas você tem a opção de escolher. Eu escolhi, né? Quando eu fui mandada embora de casa, né? Eu tinha 16 anos. Foi uma fase ruim para mim, mas eu escolhi crescer. Eu fiz a minha faculdade, sou formada em administração, tenho pós em gestão de pessoas. Hoje eu faço filosofia, que eu sou apaixonada. Por quê? Porque eu queria ser uma pessoa para agregar na vida de outras pessoas. E para isso eu precisava de conhecimento. Para isso eu precisava esquecer que eu tinha que ter uma base familiar e aprender a construir a minha própria raiz. Então eu plantei como se fosse uma árvore. Eu plantei os meus 2 pés. Comecei a todo dia cuidar. Um dia de cada vez, 1% todos os dias, até alcançar o que eu queria, né? Então, quando você sai de casa, ali por volta dos 16 anos, a sua lição era lutar. Isso. Você só tinha 2 escolhas, né? Ou você se vitimizava, ou você lutava para adquirir as coisas que você precisava adquirir, sem base familiar, sem nada, e você foi para cima. E aí você chega na empresa, carrega suas crenças pessoais, porém você carrega essas crenças, mas não deixa elas te limitarem, né? Ou você sente que limitou você em algum momento? Não, eu sempre fui uma pessoa que eu acredito que existe, cada um tem a sua crença, mas a gente não pode se limitar às nossas crenças, porque isso acaba atrapalhando o seu autodesenvolvimento. Você não consegue alcançar, né? Você é como se você não conseguisse olhar para
o lado, uma maneira mais macro sobre o que a vida ela pode te fornecer. Mas para a vida te fornecer algo, você tem que plantar. Não adianta você chegar lá, ó Pai, ó Deus, me ajuda, e você tá sentado no sofá ali esperando as coisas acontecer. Então assim, irmão, vai para dentro. Quer alcançar seu objetivo? Vai ser difícil? Vai pra caramba. Isso eu falo com toda a certeza do universo, porque eu passei por 1000 situações. Mas você vai conseguir. Por quê? Faça o que você tem que fazer sem ninguém estar olhando, porque uma hora o resultado vem. E quando o resultado vem, você está pronto. E quando a oportunidade bater na sua porta, você está pronto para alcançar o que você almeja. Exatamente. E aí, quando te enviam para um outro estado, tudo que você já passou na sua vida já tinha te preparado para essa independência, né? Também. Exatamente. Porque talvez se você tivesse limitada, muito guardada, né? Tem esses dois lados, né? Talvez você não iria, né? O medo ia te limitar. Não só o medo de ir, mas o medo do que te espera lá, né? Você só foi e cumpriu a sua missão, né? Eu fui com... Assim, na época, eu tava disputando a vaga com um rapaz que tinha 2 anos de empresa. Eu tinha 8 meses. O que diferenciou, o que foi divisor de águas, foi na pandemia. A pandemia foi algo muito ruim. Passou. Mas foi algo que quem soube aproveitar cresceu. Você vê agora, todo mundo, o iFood explodiu. Zé Delivery explodiu. E foi a minha melhor fase, porque eu fui promovida na pandemia. Porque eu tive coragem, eu falei, eu vou fazer acontecer, eu não tenho plano B. O meu plano é A ou é A. Eu não tenho como voltar, não tenho como regredir. Então eu preciso fazer. Então eu fui lá e fiz. E assim, eu tive reconhecimentos a nível Brasil. As pessoas me conheciam dentro dessa empresa. Então eu acho que a minha maior vitória de história, assim, meu maior case de sucesso, eu posso falar que foi essa empresa. Porque eu consegui chegar aonde eu queria chegar, que era a gerência. Mas melhor, eu não peguei uma estrutura saudável. Quando eu peguei a gerência, eu peguei uma estrutura destruída. Então, a empresa ia fechar no local de Petrópolis. O que aconteceu? Ficou durante 1 ano sendo a melhor filial do Brasil. Isso é método, isso é estudo, isso é conhecimento, isso é você tratar as pessoas como humano, não como robô. Eu não cobrava. As pessoas no trabalho, né, tem muito falar PEP, que é porta a porta, né? Quando você vai lá na porta do cliente, bate para vender. Então essa era a metodologia da empresa. Mas o que eu colocava na cabeça deles, né? Da minha estrutura, das pessoas, porque eu tinha 30 funcionários. Eram 30 pais e mães de família que precisavam dos seus empregos para manter a sua família. Entende? Então a responsabilidade não é só com o funcionário, a responsabilidade é com a família desse funcionário também. Então eu fui muito nessa linha de entender e aplicar. Porque o exemplo, ele arrasta. Se eu sou a sua líder, eu sou sua gerente, mas eu só mando, o que você vai pensar, cara? Eu só manda. É fácil falar, quero ver fazer. Mas agora se eu sou só gerente, ou só líder, só gestora,
e eu vejo que você não tá bem no seu resultado, e eu pego a sua mão e te mostro que é possível, eu vou passar a ser seu espelho. Toda vez que você pensar em desistir, você vai lembrar que é possível. E é isso exatamente, era isso que eu fazia como gestora. Porque hoje as pessoas, elas têm a gestão muito romantizada. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Você vai no Instagram, você vê pessoas falando, gestores falando. Mas você ensina o que você sabe? Porque para você ser um líder de verdade, você tem que passar seu conhecimento. E se você não tem conhecimento, você vai ensinar o quê? Você só vai cobrar. E chega uma hora que isso cansa. Você ser cobrado e o resultado não vem, isso vai te cansar. E ainda tem aquele líder que retém conhecimento, né? Que gosta de passar só tarefa, né? Tem. Eu trabalhei com um líder assim, que eu precisei moldar muito ele. Muito, muito, muito. Era aquele tipo de cara que falava, olha, vai fazer e você tem que fazer, tem que trazer o número, não importa como você vai fazer. Não importa se o pato é macho ou fêmea, eu quero ovo. Opa, peraí. Não é assim que funciona. As empresas, elas querem vender. E para as empresas venderem seus produtos, elas precisam de pessoas. Elas precisam de um diretor, precisam de um gerente, precisam de um supervisor e precisam de vendedores. Quem é a base de frente é os vendedores. A comissão de frente são os vendedores. E depois vai subindo, certo? Então, se eu não tenho uma comissão de frente boa, eu vou fazer uma venda ruim, eu posso fazer 5 vendas, e dessas 5 vendas, 3 serem canceladas. Isso é prejuízo para a empresa, isso é prejuízo para o vendedor, isso é prejuízo para o líder, para o gerente, isso prejudica um todo. Um empresário, ele não nasce pronto. Ele se constrói dia após dia. E as pessoas precisam entender isso. Eu não nasci pronta. Quando você nasce ali, você nasce andando? Não nasce. Você nasce falando? Também não. Mas com o passar do tempo, você começa a engatear, começa a dar os primeiros passos, começa a falar. E aí é o quê? É dia após dia. Mas para isso as pessoas precisam ter paciência. Hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas. Querem tudo para ontem. E não é assim que funciona. Tem que ter paciência, calma, que vai acontecer. Se você está trabalhando para acontecer, vai acontecer. Mas nem tudo é no seu tempo. Nem tudo é no seu tempo. E as pessoas precisam entender. Eu precisei me moldar demais para entender isso. Porque eu era uma pessoa imediatista. Eu queria tudo para ontem. Até que eu comecei a entender que não era assim. Aliás, a gente tá nessa sociedade, né? Imediatista demais, né? Porque tudo a gente tem muito rápido, né? Se você quer descongelar uma coisa, nossos avós esperavam. A gente não espera. A gente já pega o micro-ondas e vai lá para descongelar, entendeu? A gente tem air fryer, a gente tem várias situações que nos moldam o nosso cérebro a achar que a vida vai nesse ritmo, e nem sempre vai, ou quase nunca não vai, né? Quando é de acordo com questões de trabalho, estudo, né? Você tem todo um processo a seguir para chegar em um resultado, e você entendeu isso, né? Sim, eu entendi isso, e foi muito bom para minha vida ter entendido isso. Eu saí dessa empresa, né? Eu era uma excelente gestora. Eu tinha gestores antigos que me ligavam e falavam, cara, o que você está fazendo? Eu estou fazendo nada. Eu estou sendo humana. Esse é o diferencial.
Ah, não é possível. É possível, eu tô fazendo, você consegue fazer também, né? E quando eu saí, o meu diretor não queria que eu saísse, né? Na época eu ia ser até transferida para outro estado, mas eu preferi sair da empresa porque o meu crescimento já não me cabia mais ali, entendeu? Aí eu saí, comprei uma franquia. Hoje eu tenho uma franquia, eu sou dona de uma franquia. Antes de você chegar nisso aí, porque isso é interessante, né? Essa percepção de entender que o tempo acabou em determinado lugar, entendeu? De você entender que ali o seu crescimento foi até aquele momento, né? E às vezes, por muitas das vezes, não percebemos isso, a gente acaba sofrendo, ou então acaba se entediando, entendeu? Passando por situações que às vezes, porque tipo, já passou do tempo, só que a gente só tá empurrando com a barriga, ou então tá se conformando, se acomodou, e aí, ou então tem medo de se arriscar, e aí prefere ficar, mas esse ficar não traz mais crescimento, se estagna e tudo mais. É complicado. Mas, Thaís, antes de você entrar nessa questão de você ter saído, ter comprado a sua franquia, eu queria só a gente voltar só um pouquinho, só para falar como é que foi essa virada de chave para você, do operacional para liderança. Em que momento ele se deu? Que a gente falou da sua saída para Pernambuco. Sim. E tudo mais. Mas assim, era a Thaís do operacional. E de repente você se vê como a Thaís agora que vai exercer liderança, que vai supervisionar, que vai cuidar. Como é que foi essa virada de chave na sua cabeça? Como é que isso aconteceu? Foi quando eu parei de terceirizar as responsabilidades que eram minhas. Eu tinha responsabilidades e eu terceirizava, tudo. Eu ligava pro supervisor, ligava pro gerente, falei, opa, eu não vou conseguir o que eu quero assim. Então eu comecei a assumir. Então quando tinha algum erro, né, ali cometido com o cliente reclamando, eu ia até o cliente, eu conversava, eu resolvia. Então, de 90% que eu ligava, se reduziu a 30%, aí reduziu para 20%, aí reduziu para 10%, reduziu para 1%, até que um dia eu recebi uma ligação do diretor falando assim, vem aqui na empresa que eu quero conversar com você. E esse dia eu falei assim, vou ser mandado embora. Eu fui na empresa e ele falou assim, eu tenho uma proposta para Pernambuco, tô precisando de pessoas como você. E eu falei assim, como pessoas? Não tô entendendo isso bem. Ele você tem um bom resultado, você vende bem, você quase não tem problema, então é pessoas como você que eu quero. Eu acho que você tem um perfil. Mas eu não tinha perfil. Na verdade, ele pegou ali alguém que vendia, e foi o que eu falei lá anteriormente, e colocou lá, se vira. Então a virada de chave foi essa, parar de responsabilizar o outro e começar a trazer responsabilidade para mim. Aí que as coisas começaram a mudar. E talvez isso que aconteceu na sua vida pode ser um grande insight para quem está assistindo agora, por exemplo, que está numa empresa e que muitas vezes está se acomodado à sua função e sempre terceiriza problemas, e passar talvez a ser um colaborador mais versátil, daquilo que está ao seu alcance, ele pegar e resolver, e ao invés de passar para frente, mas se ele tem condição para resolver, que isso vai ser visto. Vai ser visto. De repente, não imediatamente. A gente entra na questão do tempo, né? É o tempo. Não imediatamente. Vai ser visto? Vai. Mas é o dia após dia. Não adianta eu fazer só uma vez. Ah, não, porque eu fiz... Caramba, fiquei até tarde, resolvi um monte de papelada, entreguei ali pro meu chefe no horário correto. Você fez um dia.
Para você crescer, você tem que fazer todos os dias. Né? É uma constância. Todos os dias, 1%. Não adianta. Você tem que trabalhar a disciplina. Eu bato muito nessa tecla. Com qualquer pessoa. Com a minha equipe eu batia nessa tecla. Porque o motivacional, você vê. Você entra na internet agora, você vai rolar feed, vai ter vários motivacional. Você vai olhar ali, caramba, é verdade. A sua motivação vai lá em cima. Daqui a pouco passa, seu corpo esfria, volta. Acaba a dopamina. Acaba a dopamina. Aí o que acontece? Você bota uma música legal pra caramba que você gosta, um rock. Botar um Iron Maiden. Escuta dentro do carro, vai trabalhar. Ó, super motivado. Chegou no trabalho, bateria riu de novo. Agora a disciplina não. Você vai fazer o que precisa ser feito mesmo sem motivação. Porque a motivação motiva para uma ação. Se eu não tenho motivo, eu não tenho ação. Exatamente. E a persistência, disciplina, persistência, determinação são os combustíveis certos, né? Que a motivação é o que você falou mesmo, né? Perdeu o motivo, perdeu a ação. Exatamente. E, enfim. Agora, voltando para lá, para a empresa, você está em Petrópolis, você está bem. Até então você está bem, né? A diretoria te quer lá na empresa. Sim. Mas os desafios que aconteceram ali, situações que aconteceram, você percebe que é o seu momento de sair. E como que a Thaís fica, qual é o sentimento que passa, como é que você consegue administrar tudo isso para viver uma nova realidade, se jogar numa nova realidade, como que isso acontece? Fala um pouco pra gente. Foi muito difícil. Se eu falar pra você que foi fácil, não foi. Não foi. Já viu o filme da Cinderela? Que a madrinha dela fala assim, à meia-noite você tem que estar em casa. Aí ela perde o sapatinho de cristal. Só depois de um tempo que o príncipe descobre de que é um sapatinho de cristal. Foi tipo o filme da Cinderela. Eu perdi meu sapato de cristal. Eu falei, agora ferrou. O que eu vou fazer? Como eu vou reconstruir, recomeçar? Né? Então eu duvidei muito de mim, mas a dúvida ela te coloca em duas posições: ou você duvida de você e você vai ficar estagnado, ou você duvida de você e você vai ter isso como trampolim para ser alguém melhor. Então eu usei a dúvida que eu tinha sobre mim como trampolim para alcançar coisas que eu queria, que eu quero e que eu estou alcançando. Entendeu? Foi difícil? Foi. Eu tive que me mudar de Petrópolis, eu tive que voltar a morar aqui em Niterói. Eu precisei pensar muito o que eu ia fazer. Eu tive propostas de empresas boas, não vou negar, isso é inegável, mas eu queria trabalhar para mim. Eu falei, eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu não quero. Foi quando surgiu a oportunidade, né, de entrar de cabeça nessa franquia. E as pessoas acham que comprar uma franquia é fácil. Ah, vou comprar, vou ganhar muito dinheiro. Opa! Peraí. Você, CLT, a responsabilidade de tudo que acontece não é sua. É só 30%, 70% da empresa. E você ainda processa a empresa quando você sai. Dependendo de alguns funcionários. Você sendo dono do seu próprio negócio, você tem que dobrar a sua responsabilidade. Porque ou você faz e acontece, ou você não faz e você não vai pagar seus boletos. E aí? Como você administra isso? Então foi complicado. Mas também, assim, eu tive uma evolução
de pessoas que compraram a mesma franquia me ligarem de outro estado, perguntar o que eu estava fazendo. Thaís, o que você está fazendo? Eu dou sempre a mesma resposta. Eu tô tratando o ser humano como eu gostaria de ser tratada. Não é porque você não vai me comprar o meu produto que eu vou falar mal com você ou vou ser mal agradecida. Só em você ter parado, só em você parar um pouco, me ouvir por 5 minutos, eu já estou ganhando meu tempo, porque eu estou tendo a oportunidade de te mostrar o que eu tenho. De repente, naquele momento ali, não vai funcionar para você. Mas depois possa ser que funcione. Aí você vai lembrar, caramba, aquela menina esteve lá na loja, deixou o cartão, foi gentil, vou ligar para ela. Entendeu? Quando eu trabalhei muitos anos atrás, só voltando um pouquinho para você entender, eu trabalhei numa empresa, né, antes dessa multinacional, que todo dia eu ia numa banca de jornal para comprar bala, todo dia. E todo dia que eu ia nessa banca de jornal, o rapaz que trabalhava na banca estava de mau humor. E eu chegava brincando com ele. Bom dia, o senhor tá bem? Todo dia. E ele mal-humorado. Chegou um dia que ele me perguntou: por que você me trata bem se todos os dias eu não te dou nem um sorriso? Aí eu falei pra ele, porque eu agradeço a Deus todos os dias pela minha vida. Depois não era nem sobre ele, é sobre você, né? Depois desse dia, todo dia que eu ia na banca, ele me dava um bom dia. Ele sorria. E ele me perguntava, agradeceu hoje? Eu agradeci você, eu agradeci também. Então é você ensinar e aprender. Exatamente. Entendeu? E aí você aplicou esse método à sua franquia pessoal. Isso. Apesar de agora você não ser mais só a Thaís gestora, mas a Thaís gestora e administradora do próprio negócio, né? Você teve que juntar o seu aprendizado, o seu método, mas também a parte que você não tinha antes, talvez. Não tinha tanto, como você falou, né? A empresa é responsável por 70%. Os 70% não era seu. Isso. Hoje, você tem tanto os 30% quanto os 70%. Hoje eu tenho os 100%. Os 100%. Então, 100%. A mentalidade, ela mudou. E esses anos de experiência que você teve dentro da empresa como gestora te ensinou. E agora, também na parte da administração. Então, tudo isso, esse caminho que você percorreu, te ajudou muito até aqui, né? Sim. Me ajudou muito a chegar até aqui, né? Porque assim, hoje eu sou empresária, hoje eu dou mentoria, né? Hoje eu sou escritora. Aí você pergunta, Thaís, como? Gestão emocional. Porque oscila. Então eu precisei de muito foco. Muito foco. E objetivo. Eu tenho mania de escrever tudo o que eu quero e colar na porta da minha geladeira. Toda vez que eu vou beber água, parece não funcionar, mas funciona. Eu olho ali, tá na porta da geladeira todos os meus objetivos. E tem espaço ainda na geladeira? Tem. Assim, tem um monte de papel colado, mas tem espaço na geladeira, né? Porque assim, eu faço mensal. Sim. E faço ali dos 12 meses, né? Que é dentro do ano. Então, mensal ali, eu tiro todo mês. Acabou o mês, eu tiro. Alcancei, check. Não alcancei, opa, preciso melhorar pro mês que vem e saber o porquê eu não consegui alcançar, né? E dentro do ano eu tenho que bater meu objetivo, entendeu? O que você quer daqui a um ano? Como é que você quer estar?
Daqui a 5 anos, como você quer estar? Daqui a 10 anos, como é que você se vê? Se eu não tiver um objetivo fixo, se eu não tiver um objetivo claro, eu não vou conseguir me ver nem daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano eu vou olhar pra trás e falar assim, caraca, tô a mesma pessoa. Infelizmente as pessoas vai naquela filosofia da música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Exatamente. Sem foco, né? Sem foco. Vai muito no... vida tá aí, a vida é uma só, né? E as pessoas levam essa parte... eu vou viver porque a vida é uma só. Aí que tá o erro. A vida é uma só. Se você não souber viver, se você morrer amanhã, você perdeu a sua vida. Verdade. É preciso saber viver. É preciso saber viver. E a vida não é uma só, porque você não vive só pra você. Exatamente. Tem muitas pessoas que... A vida boa é aquela vida que se deixa legado. Isso aí. É o que você deixa legado. Legado. E eu gosto muito dessa parte de você deixar legado, porque tem pessoas falando assim, tal cantor só foi reconhecido quando morreu, mas deixou um legado. Na verdade, essa pessoa já tinha um legado, já tinha uma identidade. Sim. Né? Sendo que hoje a gente vive num mundo que é muito difícil as pessoas apoiarem o seu trabalho. As pessoas te seguem, as pessoas reconhecem o que você faz é algo muito bom, as pessoas querem o seu conteúdo, mas as pessoas, elas acham que não vale a pena. E isso muda todo o contexto. Porque assim, por que não vale a pena? Por que não agregar, né, no trabalho? Tanto que, se você for perceber, as pessoas que mais te dão gás, né, que mais te apoiam, não são seus conhecidos. Não são. São pessoas que não te conhecem. São as que mais te apoiam. Na verdade, essa foi até uma fala para quem tem fé, para quem conhece Jesus Cristo e tal, quem crê, acredita, enfim. Mas ele mesmo fala, quando ele fala a respeito dele, ele fala assim, não existe profeta sem honra a não ser na sua própria casa. Isso aí, exatamente. É exatamente essa linha de raciocínio. Porque as pessoas próximas de você, elas não acreditam em você. Ou ela até acredita, mas elas te querem bem, mas não melhor do que elas. Então, aí que vai o quê? Começa o conflito. Tô te vendo crescer. E eu tô ali estagnado. Eu te conheço. Eu falo, caramba, cara, eu quero ver ele muito bem, mas eu não quero ver ele melhor do que eu. É a síndrome de Caim, né? O que ele tá fazendo tá sendo aceito, e o que eu tô fazendo não tá sendo, não consigo crescer e tal. Aí começa a querer matar literalmente o outro, né? Exatamente. Exatamente. Thaís, você com toda essa bagagem direcional e tudo mais, o que diferencia o líder, já que você é uma líder e você conviveu e convive no meio de lideranças, e o que diferencia um líder, né, para um líder de alta performance, um líder que consegue alcançar o objetivo, daquele líder que está ali no automático e tal? Ele é líder, mas não é de alta performance. O que diferencia um líder mediano e um líder de alta performance? O líder mediano é um líder que ele vai delegar, ele vai ser muito teórico, mas ele não vai para a prática. E um líder de alta performance já é um cara que ele acompanha, já é um cara que ele chama você e pergunta quais são os seus objetivos
tanto pessoal como profissional. Ele é um cara que ele vai te dar feedback tanto construtivo como positivo. Não existe feedback negativo. O líder que fala, seu feedback é negativo, já não serve para ser líder. Líder dá feedback construtivo. Olha, você precisa melhorar aqui. É um PNP. É um positivo, um negativo, um positivo. Né? Então, o que diferencia os dois tipos de líder é exatamente isso. O líder mediano é aquele líder ali que se contenta, que cobra resultado, cobra número. E o líder de alta performance é o líder que está tornando outras pessoas em líder também. É aquele cara que vai tirar férias, mas não vai deixar de bater meta, porque a equipe sabe fazer. Ele dá treinamento, ele dá direcionamento, ele segura na mão e vai pra rua junto. Ele faz seguidores. Ele faz seguidores. Porque tem assim, não sei se você já observou isso, mas tem líder que ele fica com medo do seu liderado crescer e ele se sente ameaçado. Então ele quer sempre manter o seu liderado abaixo dele, né? Então ele vai retendo tudo, vai passando só as metas que ele quer que bata, mas ele não quer que o liderado dele cresça, né? Tem isso ainda, né? Tem. E o ponto negativo disso é a rotatividade de pessoas. As empresas acabam perdendo pessoas boas justamente por líderes que pensam dessa maneira. Entendeu? O cara, poxa, olhei o currículo do cara, não vou contratar. Eu já vi gente assim. Esse cara vai me engolir aqui na empresa. Não vou contratar. Mas aí eu te pergunto, claro que um diploma ele faz toda a diferença, tá? Hoje no mercado que a gente vive faz a diferença. Mas não é o diploma que vai fazer você alcançar seus objetivos, não. Você pode ter o diploma que for. Você pode, cara, ter feito 5, 6 faculdades. Mas se você não souber direcionar, você vai se perder no seu caminho, né? É igual eu dar uma palestra. Vou dar uma palestra e eu falo português e eu vou dar uma palestra para pessoas que falam inglês. Essas pessoas vão me entender? É a mesma coisa com o líder. Se o líder não for claro com o vendedor dele, o objetivo ele deixa de ser objetivo. Ele começa a ser algo que eu preciso do meu emprego, vou empurrar com a barriga até conseguir algo melhor. E a empresa perde uma pessoa que poderia crescer, ser desenvolvida, justamente por uma gestão romantizada. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E por causa disso ele limita o crescimento, né? Exatamente. Thaís, agora vamos falar um pouco a respeito do seu livro. Como que o livro entra nessa trajetória toda, Olha, são tantas coisas que você faz e que você fez até aqui, e no meio disso você escreve o seu livro, né? Pare de Brincar de Liderança. Por que você escreveu esse livro? O que te motivou a escrever o livro? Para quem? Quais são os seus objetivos? É muitas perguntas em uma só, né? Então, o que me motivou a escrever o livro é realmente o Pare de Brincar de Liderança. Eu via muitos líderes, muitos gestores, né, que não desenvolviam pessoas da maneira correta. O que é uma maneira correta? É você ir pra rua, é você dar treinamento, é você ter método, é você estudar. As pessoas precisam estudar mais para ter autoconhecimento, né? Então esse livro em si é tudo que tem nele, é tudo que eu vivenciei. Esse livro, ele não é
um livro só de método. Esse livro é de prático. Ele é bem prático. Tá? O que é prático? Se você fizer o que está no livro, que ele é bem específico, é pergunta, resposta, como fazer, como não fazer. Se você praticar, eu tenho 99,99% de certeza que você vai crescer. Isso eu falo com toda a propriedade do mundo. Do mundo. Porque eu sou mulher, eu fui gestora, eu tenho a minha franquia e toda a minha trajetória está no livro. Tanto que ele tá. O que separa líderes comuns de quem realmente gera resultados. Mas esse livro não é só para liderança, não. Não é só para gestores. Esse livro também é para empresários. Esse livro também serve para a vida pessoal. Porque se você não lidera nem sua vida pessoal, você vai liderar a vida de outra pessoa como? E isso acontece muito, né? Muito colaborador que está numa empresa, ele olha para o líder, ele quer aquele lugar, ele quer alcançar aquele lugar, mas ele esquece que antes de alcançar aquele lugar, ele precisa organizar a sua própria vida, né? Isso aí. A sua vida tem que estar direcionada para ele conseguir alcançar lugares maiores, né? Se o cara tem uma vida toda desorganizada, se ele não consegue ter disciplina, se ele não consegue ter o mínimo de organização possível, como que ele vai alcançar um cargo maior? Porque não é só pelo salário, né? Que o salário pode ser que o salário é bom, ele está aqui ganhando X, ele quer ganhar Y, mas para chegar nesse Y tem um processo no meio do caminho aqui, né? Tem um processo. Existe o processo no meio do caminho. E o processo não é fácil. Então, se você tem uma vida pessoal ali totalmente desorganizada e você tá querendo se tornar um gestor, você não vai conseguir passar pelo processo. Porque o pessoal tá desorganizado. E para você passar pelo processo, seja para qualquer cargo, seja para qualquer coisa na sua vida, o seu pessoal precisa estar organizado. Você pode até chegar em algum lugar, como falei anteriormente, mas você não vai conseguir se manter. Não vai consolidar, né? Não vai consolidar. E a queda é muito pior, porque a escada ela é uma de cada vez. Quando você chega lá no topo, e se você tropeçar, você desce a escada rolando de uma maneira que você não vai ter forças para subir de novo. É, porque depois que você cai, junta a frustração, enfim. É isso. São tantas questões que você vai ter que vencer para poder subir esses degraus de novo, que é mais fácil subir de forma consolidada, né? Exatamente. É o mais fácil não, mas é melhor, né? Eu sempre tenho mania de falar que assim, quando eu contratava, né? Eu sou vendedor, mas um dia eu vou ser o gerente. Eu escutava muito isso, né? E eu falava, aproveita o processo. Aproveita. Se você é vendedor, aproveita o aprendizado que você vai ter sendo como vendedor. Porque quando você se tornar líder, você vai ter que saber as respostas que seus vendedores vão te fazer. Se tornou líder, aproveita o processo da liderança. Porque quando você se tornar gerente, você vai ter que saber a resposta para os seus líderes. Como que um gerente não vai saber respostas para sua equipe? Não tem como. Então aproveita o processo. O processo ele é importante. Em qualquer área da vida, o processo ele é importante, né? É igual um relacionamento tóxico. É empresa. Empresa é tóxica. Tem empresa que é tóxica. Quer número, você empurra com a barriga, vai empurrando com a barriga, até que você fique estagnado, você adoece. Você adoece.
Porque você não aproveitou o processo. Você não pegou ali o conhecimento que você precisava pegar para poder crescer. E tudo isso está no livro, né? E tudo isso está no livro. Então você que está assistindo agora, quer saber um pouco mais sobre a Thaís, as orientações, os conselhos, está aí, ó. Pare de brincar de liderança. Você vai ter vários cases de sucesso, você vai construir cases de sucesso a partir da leitura desse livro aí. Então, começa por isso, né? Não fica só rolando aí nas redes sociais, achando que... Né? Tem gente que acha que vai aprender só vendo cortes. Não, exatamente. Vendo cortes e... assim... E vendo vídeos motivacionais. Vou aprender. Não, você não vai aprender. Você não vai aprender. Igual o método CIS. Você não... Mas não vai aprender. Você viveu... Eu tenho 33 anos. Eu sou 33 anos de uma maneira. Para eu poder aprender o que eu aprendi, meu amigo, eu ralei muito. Eu ralei muito, sem mimimi, sem romantizar nada. E uma outra coisa que o líder tem que ter, né? É de se desprender das suas crenças pessoais. Porque senão ele não vai saber lidar com pessoas. Porque ele vai entender, ele vai perceber que ele vai lidar com pessoas que têm personalidade X, Y, Z, H, enfim, né? Pessoas que têm crenças, pessoas que não têm, pessoas que acreditam em coisas e que outros que não acreditam, que vai viver sua vida baseada... E ele vai ter que se adaptar para liderar, respeitar, conduzir, disciplinar, e isso não é uma tarefa muito fácil, né? Exige paciência, calma, enfim. Coisa que você foi aprendendo ao longo do caminho, né? Exatamente. Também, né? Foi. Exatamente. O líder ele tem que aprender a escutar mais e a falar no momento certo. Entende? Porque quando você tem uma escutativa boa, quando você tem um olhar diferente que eu digo quando você começa a conhecer os seus funcionários, você só pelo olhar, só pela fala dele, você sabe que ele não tá bem. Então assim, quando um líder chega nesse patamar, o cara vai voar. O cara vai ser, assim, um dos melhores dos melhores. Porque esse cara aprendeu a lidar com pessoas. Ele aprendeu a direcionar. Ele aprendeu que ser líder não é só mandar. Ser líder é direcionar, é cuidar, é ser psicólogo, é entender, é você andar com o carro e trocando a roda ao mesmo tempo. Isso é ser líder. Você falou sobre a escutativa do líder ter que ser aguçada, né? E aí eu lembro, gente, olha só, eu tô aqui de paletó, tô com essa cruzinha aqui, mas eu não sou padre nem pastor não, tá, gente? É porque eu já falei de Jesus, né? Então assim, a pessoa falou da Bíblia, não sou não, tá, gente? Mas sou cristão. Mas enfim, é porque você falou de escutativa, me fez lembrar o que o apóstolo Tiago, ele fala assim, primeiro ele vai falar da língua, ele fala que a língua é o pequeno membro do corpo, mas ela é capaz de incendiar um bosque, né? E depois ele fala que a gente tem que estar pronto para ouvir, mas tardio para falar. E essa é uma qualidade de liderança, né? Exatamente. Dependendo do que ele fala, ele pode destruir toda a sua equipe. Isso. Né? E se ele não estiver pronto para ouvir e ser impulsivo para falar, ele também pode destruir a equipe, né? Exatamente. Então, assim, a escutativa, ela tem que ser muito boa. Porque eu não vou escutar uma pessoa. Eu vou escutar uma, duas. Eu vou ter intriga dentro da equipe. E se eu não souber conduzir essas pequenas falhas que acontecem no dia a dia, eu acabo destruindo a equipe toda. Bom, a gente está falando do livro, né? E a importância de você adquirir o livro. Vou repetir isso aqui. Vou até ganhar comissão, né? Não, você vai ganhar até o livro. Eu tô até pensando aqui, você vai ganhar até o livro. Mas, ô Thaís,
Como é que funciona a sua mentoria e quais são as transformações que ela gera? A minha mentoria, ela não é uma mentoria global. O que seria uma mentoria global? Uma mentoria igual para todas as empresas. Ah, já tem o formato lá no computador e é essa mentoria. Não. Eu estudo a empresa, eu escuto os funcionários e a partir daí eu monto uma mentoria, eu crio um plano de ação para melhorar a alta performance dessa empresa e dos funcionários. Entendeu? E por que minha mentoria é diferente? É isso que você perguntou? Isso. Como é que ela... Você falou como ela funciona, né? E os resultados que ela gera, que vai ser a partir de toda essa sua análise para gerar essa mentoria final, né? Esse resultado para a empresa, para que ela possa gerar, né? Eu tenho muito sucesso em relação a entender pessoas. Eu acho que não vou falar dom, mas é quase um dom. Tá? É quase um dom. Entender pessoas, entender linguagens, entender expressões, né? Você saber ler uma pessoa, isso muda toda uma estratégia. Sim. E eu acho que esse é o diferencial, né? Esse é o diferencial da minha mentoria. Eu não sou aquela, vou dar uma palestra, vamos fazer um exercício e pronto. Não, eu vou fazer de acordo de empresa para empresa e tem um tempo de acompanhamento, porque eu gosto de ver o resultado, o crescimento. Porque desde o momento que eu pego uma empresa para dar uma mentoria e essa empresa não tem crescimento, você pode ter certeza que eu falhei como ser humano. Você se cobra isso? Eu me cobro isso. Vamos lá. Qual conselho que você daria para quem quer crescer? Qual conselho eu daria para quem quer crescer? Primeiro, tenha um objetivo. Segundo, para de mimimi. Esses caras... Para, mete a mão na massa, faz a massa do seu bolo. Faz do seu jeito, mas faça consciente. Então, assim, para quem quer crescer hoje, tem disciplina. Tem que ter disciplina. Sem disciplina você não vai crescer, você só vai estar ali empurrando, você vai estar tentando. Então, para de tentar. Começa a agir, tenha disciplina, tenha sabedoria e, principalmente, tenha responsabilidade com outras pessoas, mas, em primeiro lugar, com você. Porque se eu tenho responsabilidade comigo, eu tenho responsabilidade com o meu trabalho. Se eu tenho responsabilidade com o meu trabalho, eu estou dando o meu melhor. Então, para quem quer crescer de verdade, até gaguejei, para de arrumar desculpa. Se hoje a empresa pede 100%, entrega 120%. Eu entregava 130%, 150% da minha meta. Já cheguei a entregar 200%. Então, assim, quer crescer? Se hoje você entrega 100, mês que vem você tem que entregar 120. E assim vai. Para de história e começa a viver o que realmente é real. Crescimento é altos e baixos, mas você escolhe como você vai conduzir. E tenha controle emocional. Você precisa ter esse controle para você crescer. Muito bom, muito bom. Eu vi uma dinâmica uma vez que eu achei interessante, você deve ter visto, não sei, faz um tempo esse vídeo, por exemplo, ele chega por o entrevistador e faz assim, tenta pegar essa xícara.
E fala, Thaís, tenta pegar a xícara. Então, só que tentar é o quê? Fazer. Agora, pega a xícara. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, assim, tenta fazer, mas o que é tentar? Isso aí. Ou você faz, ou você não faz. Você não faz. Exatamente. E isso é muito real. Porque as pessoas falam assim, eu vou tentar. Cara, você vai tentar, você, assim... Pra quem não quer chegar a lugar nenhum, qualquer lugar serve. Isso aí. Agora, pra quem quer chegar a algum lugar, não é qualquer lugar que serve. Não é qualquer empresa que te serve. Mas a empresa, ela paga muito bem. Mas você tá fazendo o que você gosta? Se você estiver fazendo o que você gosta, ok. Agora, se você não estiver fazendo o que você não gosta, você vai enjoar. Você não vai querer fazer. Você vai se frustrar. Você vai frustrar a empresa também. E o que vai acontecer? A xícara. Tenta. Você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. Como é que é tentar pegar uma coisa? Né? Exatamente. Perfeito. Fica no inanimado, né? Isso aí. Então não tente. Acorde de manhã e vá. Só vai, meu filho. Só vai. Vai, pega. Todo dia matar um leão. Mata 2. 2 leões, se for necessário. Mas isso todo aí. dia acorda, dê o seu melhor. Porque quando você dá o seu melhor, a vida te devolve o melhor também. Falamos do livro, falamos da sua vida, falamos um pouco da sua trajetória, da Thaís, mentora. Thaís, agora, o que está acontecendo, né, sobre essa questão da lei que passou pelo Senado e que está aí nessa discussão a semana inteira nas redes sociais sobre a misoginia. Sobre a misoginia. E... enfim, sobre a proteção da mulher, sobre essas questões de opiniões, e que dentro da empresa você já passou por isso, já vivenciou muito isso, mas qual é o real impacto, na sua opinião, para as mulheres que vão entrar no mercado de trabalho e que já estão e que exercem cargo de liderança? Então, a intenção da lei, no meu conceito, é uma intenção positiva, tá? Porém, de como isso vai ser aplicado, que me preocupa. Por que me preocupa? A gente tem várias leis. E a gente tem várias leis no Brasil que não funcionam. A gente tem Maria da Penha, tem lei aí, proteção dos animais, né? E essa é mais uma lei aí a favor da mulher. Positiva a lei? Sim. Mas o que isso vai impactar dentro da empresa, né, na parte jurídica? Porque tem 2 lados. Eu tenho um lado positivo, que é o lado da boa-fé, e eu tenho um lado negativo, que é o lado da má-fé. Então, na minha concepção, isso vai gerar muita intriga ainda. Isso tem que ser muito discutido ainda, porque isso vai ter um impacto negativo ainda mais para mulheres que estão querendo crescer nas empresas. Porque, Thaís, por que negativo? Porque o cara, assim, a maioria das empresas são direcionadas e governadas por homens, por empresários. Por que isso vai gerar um impacto negativo? Porque esse cara, ele pode ver o potencial nessa mulher, né? Viu o potencial em mim. Poxa, eu vou promover. E aí eu começo a cair meu resultado. Meu resultado começa a não vir mais. Cheguei onde eu queria, estagnei.
como que eu faço para tirar essa mulher do carro? Porque, querendo ou não, as mulheres, elas estão ganhando mercado. Sim, sim, sim. Você vê aí muitas mulheres empresárias, mulheres que estão criando um impacto na sociedade positivo, né? Coisa que antigamente, vamos botar 5 anos atrás, você não via, né? Então existe essas mulheres empoderadas hoje em dia, mas tem que ter o cuidado, tem que ter, tudo tem um peso na medida. Então assim, a lei tem que ser de repente aprovada, mas vamos botar algumas questões tem que ter ali, critérios, né? alguns critérios claros, que toda proteção contra a mulher é positiva. Toda proteção contra a mulher é positiva. Ainda mais dentro de uma empresa que tem... Eu sofri assédio, entendeu? Sim. Mas eu soube me portar ali da maneira correta. Tem mulher que tem medo. Então, tem que ser um peso na medida. Porque vai ter pessoas de boa fé e vai ter pessoas de má fé. E isso aí vai acabar prejudicando algo que as mulheres estão começando a conquistar. A gente está no século XXI. As mulheres hoje em dia não são as mesmas mulheres de antigamente. As mulheres de antigamente eram o quê? Donas de casa. E os homens ali tinham que sustentar a casa. Hoje, tem mulher que sustenta a casa. Então, tem que se colocar na balança. Poxa, isso vai ser positivo? É uma proteção? É. Mas o que isso pode impactar dentro da minha empresa? Dentro do que eu quero construir ali dentro? Então, acho que isso é um assunto muito delicado, né? Ainda, tem que ser mais aprofundado ainda. Se você quer continuar conhecendo a Thaís, compre o seu livro. Pare de brincar de liderança. Com certeza vai fazer você crescer em muitas áreas da sua vida. Não desista dos seus objetivos, porque os seus sonhos são os seus sonhos. E se alguma pessoa falar que você não consegue alcançar, tapa os ouvidos e vai com medo mesmo, porque você vai conseguir. Esse é o meu recado para quem realmente quer alcançar o que se espera. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.